Olá, sejam bem-vindos ao curso de análise de dados da Escola de Catálise. Bom, a estatística é uma ferramenta importante, né, para a descrição de propriedades, inferências de grandezas, tomadas de decisão, entre tantas outras coisas. Nós precisamos de ferramentas. Imaginem, por exemplo, ter que bater um prego sem um martelo. Sem uma ferramenta adequada é uma coisa muito difícil de ser feita. Para muitos problemas, nós precisamos de estatística. Nós vamos nos concentrar na estrutura da apresentação desse curso em alguns exercícios com uma breve descrição, uma breve base teórica. Tá? É, o que a gente vai falar? Sobre cálculo de tendências centrais e medidas de desvio, detecção de outliers, correlação de variáveis, fechando a parte de estatística descritiva, é, comparação de grupos, ajustes de modelos e fechando a parte de estatística inferencial. Bom, os assuntos são bem amplos, então, e o nosso tempo é bem curto. Eu gostaria de dar uma passada geral por tudo, então a gente vai ver alguns exemplos simples, sempre que possível. Tá? Antes, contudo, a gente precisa entender alguns conceitos antes da gente entrar nos exemplos. Né? A começar pela natureza dos dados. Natureza dos dados. Bom, quando alguém vai fazer um experimento, surge um anjinho dizendo que vai estabilizar a rede elétrica. Por outro lado, surge um demônio dizendo que vai botar mosquitos na água deionizada, chamar um rato para morar no cromatógrafo, ficar chutando o analisador enquanto os experimentos são feitos. E assim os dados são obtidos. Bom, então, suponha que alguém faça um experimento. Essa pessoa obtém um determinado resultado. Suponha agora que esta pessoa repetisse esse experimento. O resultado certamente não será o mesmo. Né? Suponha que ele repetisse esse experimento muitas vezes. Ele obteria uma determinada distribuição dos dados, do dado experimental. As distribuições podem ser diferentes. Alguns sistemas podem ter distribuição normal, outros exponencial, outro log normal, outros, enfim, qualquer distribuição é possível a princípio. Né? Aqui representada a distribuição, por exemplo, exponencial. Tá? Então depende do problema, a distribuição é específica. Por que isso é importante? Bom, porque vou só título de exemplo. Considere, por exemplo, que você esteja falando sobre catalisadores preparados pelos métodos A e B e comparados quanto à área. Tá? Então, vamos supor que, por exemplo, o método A tenha dado maior que o método B. Uma conclusão aparente seria a seguinte: olha, o método A leva a maior área que o método B. Mas será que isto é verdade? A verdade é que sem informações adicionais você não tem como fazer esse tipo de comparação. A comparação não é fidedigna. Por exemplo, eles poderiam pertencer a uma mesma população e não ter diferença entre os métodos. Pode ser que o método A até levasse a resultados de área menores que o método B, mas os resultados ali foram particularmente improváveis. Ou eles poderiam, de fato, ser diferentes se as distribuições fossem mais afinadas. Então, comparações fidedignas são feitas sobre distribuições ou parâmetros de distribuições, e não sobre pontos individuais. Então, um dado apenas diz muito pouca coisa. Por outro lado, distribuições carregam uma série de informações. Né? Distribuições são caracterizadas por tendências centrais, ou pode ser única ou não. Você também pode definir valores que dividem a distribuição, como quartis ou percentis, enfim. Também pode ter ali medidas de dispersão da distribuição dos dados, geralmente em relação à tendência central. Aqui nós temos as distribuições matematicamente descritas, eu não vou me ater a elas, elas estão em função da probabilidade cumulativa ali. Eu vou destacar algumas tentando trazer a ideia. Começando pelos quartis. Né? Em uma variável ordinal, os quartis dividem a distribuição a cada 25% dos dados. Certo? Então, Q1 é um determinado valor ali de x para o qual você tem chance de acontecer a chance de acontecer dados menores igual a Q1 é 25%. Q2 é um determinado valor de x que a chance de acontecer dados menores ou igual a Q2 é de 50%. E Q3 é um determinado valor de x que a chance de acontecer valores menores ou igual a Q3 é de 75%. Tá? Observem que Q2 é, portanto, a mediana, é o segundo quartil, também representado por média de x. Por quê? 50% dos dados, né, em termos de probabilidade, estão abaixo de Q2, 50% dos dados estão acima de Q2. Então, Q2 é uma medida da tendência central ali dos dados, certo? De como, de uma medida de centralidade dos dados.
Bom, outra tendência central é a média. Ela exige que os dados não sejam apenas ordinais, mas sejam também numéricos. Apenas para ilustrar, né, ela consiste basicamente na soma ponderada dos x vezes a frequência na qual eles acontecem, se você estiver falando dos casos discretos. Se você estiver falando do caso contínuo, você tem uma integral. Né? Mas ali representado o caso discreto apenas para visualização. É o somatório dos x vezes a probabilidade de ocorrência de cada x. Tá? Bom, em raros casos, média e mediana coincidem. Considere, por exemplo, as distribuições normal e exponencial. Na distribuição normal, média e mediana coincidem, né? E essa é outra vantagem da distribuição normal. Você não tem ambiguidade em relação a quem você define como medida de tendência central. Na distribuição exponencial, por exemplo, você tem valores distintos de média e mediana, como acontece na maioria das distribuições. Ali os valores, as relações entre mediana e média apenas representadas para a distribuição normal, para a distribuição exponencial. Agora entrando nas medidas de dispersão. Né? A primeira medida de dispersão é o intervalo interquartil. O que é isso? Ele é a diferença entre o Q3 menos o Q1. Tá bom? Então ele é basicamente ali o tamanho de Q3 menos Q1. E ele é uma medida de dispersão. Quanto maior esse intervalo interquartil, mais dispersos estão os dados. Quanto menor esse intervalo interquartil, uma tendência desses dados estarem mais concentrados. Bom, ainda sobre medidas de desvio, né? Quando a gente tem desvio em relação a uma determinada tendência central, ali pode ser média ou mediana, você pode definir a variável desvio, que é x menos essa tendência central. Basicamente, seria pegar essa distribuição que está em x e colocar essa distribuição numa variável d centrada ali em zero, né? Porque você está centrada em zero. Você está diminuindo x de uma determinada tendência central, seria como se você estivesse deslocando essa distribuição em x para uma distribuição em d que tenha centrada em zero. Então, em termos dos desvios, os valores ora são negativos, ora são positivos. Bom, se você está falando dos desvios, do desvio absoluto, seria como se você pegasse os valores negativos e jogasse eles para o lado de lá da curva. Né? Então, esse valor negativo vai ser jogado, eles vão ser jogados aqui, por exemplo, para o lado de cada curva. E você estaria falando da distribuição do desvio absoluto. Como x é uma variável estocástica, aleatória, o desvio também é uma variável estocástica aleatória. Né? E o desvio absoluto também é uma variável estocástica aleatória. Bom, a gente pode escolher um determinado valor representativo desse desvio. Assim como a gente escolheu um determinado valor representativo ali da centralidade dos dados, era média ou mediana, a mesma coisa a gente pode fazer com esse desvio. Se a gente está falando do desvio absoluto, a gente pega, por exemplo, a média do desvio absoluto, eu vou representar aqui por AAD, a sigla em inglês, seria a soma desses desvios vezes a probabilidade de ocorrência desses desvios. É um valor médio desses desvios. Tá? Se você estiver falando da mediana desses desvios, você está pegando ali qual quando a soma desses desvios absolutos, da probabilidade desses desvios absolutos, soma 50%. Essa mediana do desvio absoluto eu vou representar por MAD. Bom, da mesma forma como a gente fez para o desvio absoluto, a gente poderia fazer para o desvio quadrático. Né? E o valor, a gente poderia escolher um valor médio desse desvio quadrático, que seria a variância, um valor representativo ali desse desvio quadrático, já que ele é uma variável também estocástica, um valor representativo seria a média desses desvios quadráticos, ou a partir daí a gente, tirando a raiz quadrada dessa média quadrática, que é a variância, a gente estaria obtendo o desvio padrão. Okay? Então, a depender da distribuição geradora dos dados, a relação entre essas grandezas muda. Tá? A gente está representando ali, por exemplo, para a distribuição normal e para a distribuição exponencial, e as relações entre o AD sobre o desvio padrão e o MAD sobre o desvio padrão. E essas medidas de desvio, MAD, AD, sigma, elas mudam, a proporção entre elas muda a depender da distribuição que está por trás dos dados. Tá? Quase sempre você vai estar admitindo distribuição normal dos dados. E aí você vai usar valores ali para a distribuição normal, mas se você tivesse outra distribuição dos dados, você teria que usar os valores para outra distribuição dos dados. Bom, tendências centrais em intervalos de confiança e medidas de desvio definem intervalos de confiança, né, regiões que a gente acredita que os dados se encontrem. Né?
Então, por exemplo, se a distribuição for admitida normal, a gente consegue definir esse intervalo de confiança dentro de determinados valores ali, a partir dos valores que a gente mostrou nos slides anteriores. Então, se você admite a distribuição normal, média e mediana coincidem, e se você quer pegar 95% dos dados, por exemplo, você pode pegar a partir do valor central ali, da média e mediana, é, estipular 1,95, 1,96 do desvio padrão para a direita e para a esquerda, ou, por exemplo, 2,45% do AAD ou 2,9% do MAD. Eles definem o mesmo tamanho do intervalo. Okay? Bom, estatística descritiva é analisando propriedades de uma população amostral. Então, depois dessa bagagem que a gente falou, a gente vai começar a ver alguns exemplos. Tá? Embora nós não vamos levantar distribuições, porque é muito difícil, algumas grandezas a gente precisa inferir. Vamos, por exemplo, a um primeiro exemplo. Bom, então aqui a gente tem um problema simples a princípio, né? Acreditando que os catalisadores a seguir pertençam à mesma população no que diz respeito à sua área, obtenha a média, mediana, desvio padrão, a média do desvio absoluto e a mediana do desvio absoluto. Pede-se ainda para que, considerando a distribuição normal, se obtenha o intervalo dos dados para um nível de confiança de 95%, ou seja, o intervalo de confiança desses dados. Tá? Bom, então, a solução desse problema, né, nós vamos ali desenvolver a solução desse problema. A gente tem usar as funções do Excel de média, acredito que todos já utilizaram essa função. O desvio padrão, amostral desses dados, tá bom? A mediana dos dados, tudo bem? A mediana dos dados, a função média, e para o AAD e para o MAD, né, ou seja, a média do desvio absoluto e a mediana do desvio absoluto, vamos calcular o desvio absoluto. Para o cálculo do desvio absoluto, eu vou tomar a mediana aqui como tendência central, tá bom? Então, a gente teria ali, em termos do absoluto, do valor ali da variável, menos a mediana, protegendo a mediana. Okay? E nós teríamos ali o desvio absoluto, em termos dos dados obtidos. Né? A média desses desvios absolutos, nós poderíamos calcular dessa forma, e a mediana desses desvios absolutos corresponderia ao MAT. Então, são todas as formas que a gente pode fazer cálculo aí dos parâmetros que foram pedidos. Tudo bem? Pede-se ainda que, considerando a distribuição normal, se obtenha o intervalo dos dados para um nível de confiança de 95%. Okay? Então, vou apenas tomar aqui os valores. Né? Se a gente considera a distribuição normal, na distribuição normal, se a gente admite distribuição normal, média e mediana coincidem, e os intervalos de confiança podem ser escritos em termos do desvio padrão, do AAD ou do MAD. Tá, okay? Geralmente, o AAD e MAD seriam calculados referente à mediana. Embora a distribuição normal eles sejam coincidentes. Tudo bem que os dados experimentais ali não são exatamente coincidentes, embora sejam próximos. Okay? Bom, então, tomando ali os dados do limite de confiança, né, dos limites para o intervalo de confiança, desculpa. A gente poderia pegar, por exemplo, a média menos 1,96 do desvio padrão. Tá, okay? Então, esse seria o limite inferior do intervalo de confiança. E a média mais 1,96, esse 1,96 está aproximado, vezes o desvio padrão, seriam os limites, por exemplo, segundo consideração da média, mais ou menos 1,96 do intervalo de confiança. A gente poderia definir também em termos da mediana, né? Menos 2,45 da média do desvio absoluto, okay? Ou a mediana mais 2,45 do AD. Ou em termos da mediana, menos 2,9 do MAD e a mediana mais 2,9 do MAD. Okay? São todas formas de definição do intervalo de confiança e observem que todos deram similares, ali bastante próximos, entre 116 e 170, 117 e 170, os intervalos de confiança que se acredita que valham aqui para esta população de catalisadores. Bom, uma forma de visualizar a distribuição dos dados é a montagem via histogramas,
porém ela exige um grande conjunto de dados, né? Outra forma mais econômica de você fazer a representação dos dados é você mostrar esses dados via por boxplot, né? Em que esses dados, em que você representa as medianas, os quartis, os limites máximos e mínimos dos dados, máximos observados ou máximos permitidos. Então, basicamente, uma representação básica aqui, você teria ali o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, valores máximos e mínimos dos dados. Esses valores máximos e mínimos podem ser tanto valores obtidos, experimentais, quanto eventualmente valores permitidos, tá? Se você estiver num contexto de detecção de outliers. Um aspecto importante diz respeito à detecção de outliers, pontos que fogem à tendência geral dos dados. Vocês têm critérios que geralmente vão envolver a mediana, o intervalo interquartil ou o MAD. Tá? São formas bastante análogas, né? Mas, por exemplo, você pode ter x menos a mediana, em termos absolutos, se isso for maior ou igual a uma constante vezes o MAD, por exemplo, do valor da constante de 3,23, a medida é outlier. Outro tipo de critério, que na verdade são absolutamente interconversíveis, essa constante pode variar à vontade, a depender do problema. Tá? Mas x menos a mediana é maior ou igual a 1,5 vezes o intervalo interquartil é um dos critérios mais comumente utilizados para a detecção de outlier. Geralmente, eles pressupõem distribuições por trás dos dados. Então, por exemplo, né, se você adota 1,5 do intervalo interquartil, se adota-se a distribuição normal, 1,5 do intervalo interquartil vai dar aí cerca de 98,5% de cobertura dos dados, né? 3,23 do MAD vai dar um pouco mais que 99% de cobertura dos dados. Então, se você tivesse outra distribuição, você teria outros fatores de cobertura aí da região que você espera encontrar os dados. Bom, vale ressaltar o seguinte, né? Na presença de outliers, valores médios são muito sensíveis. Valores medianos são muito mais robustos. Então, mediana, MAD, intervalo interquartil, são medidas robustas, bem mais robustas à presença de outliers do que, por exemplo, medidas como média e desvio padrão. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui um conjunto de dados, todo mundo ali na casa dos 30, 30.2, 32.3, 34.1, 35.1, e o último dado ali é um outlier, 120, né? A média desse conjunto de dados é 50.34, ou seja, a presença do outlier ali deslocou muito a média. Então, a presença desse 120 deslocou a média lá para 50. A mediana é o quinto dado, desculpa, são 5 dados ali, é o dado do meio, né, ordenado, de forma ordenada, e de fato esses dados estão aqui ordenados. A mediana é 34.1. Então, a mediana não se alterou em função da presença deste outlier aqui. Tá? Então, vamos ver mais um exemplo. Bom, aqui nesse exemplo ele é similar ao anterior, porém a última medida contém um outlier, então o valor de 420 ali ele foge à tendência. Então o que se pede é para que se analise o que acontece com a média, mediana, desvio padrão e MAD, comparando o seu exemplo anterior, aplique um teste estatístico para detecção do outlier e pede também que se faça a representação por boxplot para análise dos dados. Vamos lá, então desenvolver. Bom, então aqui apenas para mostrar, né, a comparação com o exemplo anterior, os valores ali que a gente tem de média, ele era 143, aqui já calculado só para simplificar. Ele foi para 177, então a média variou bastante. O desvio padrão era 13, foi para 98, então ele muda também muito. A mediana era 143, foi para 146, mudando pouco. E o MAD era 9, foi para 16,5, ele também mudou, mas observe que ele mudou muito menos que o desvio padrão. Então, mediana e MAD são muito mais robustos do que média e desvio padrão. Bom, referente à detecção de outliers, a gente vai usar os critérios ali de 1,5 interquartil ou 3,23 o MAD, né? Então, primeiramente eu vou calcular os quartis, certo? Então, quartil, vou pegar aqui o cálculo do quartil do Excel, o terceiro quartil, tá?
terceiro quartil, vou calcular o primeiro quartil também e vou calcular um intervalo interquartil. Beleza? Então, nós temos ali os cálculos dos quartis. Perguntando ali se o critério, eu vou definir limites mínimos e máximos para detecção do outlier. Então, vou pegar a mediana ali, menos 1,5 do intervalo interquartil. Tá, ok? E vou pegar a mediana mais 1,5 do intervalo interquartil. Perguntando se a mesma coisa aqui em relação ao MAD, né? Pegar a mediana menos 3,23 do MAD e a mediana mais 3,23 do MAD. Tá? Então, o critério do MAD ali, pelo valor, ele é um pouco mais conservador. Né? Ok. Perguntar se é outlier. Então, vou perguntar se este valor aqui está menor do que este, né? Vou perguntar uma condição ou esse valor aqui está maior do que este, tá? Vou fazer as proteções adequadas ali. Então, ali eu quero proteger a coluna, né? Ali eu quero proteger a coluna. Aqui eu quero proteger a linha. Aqui eu quero proteger a coluna. Aqui eu quero proteger a linha. Então, ao fazer a detecção, observa que o último valor, né, o último catalisador, se torna, ele é identificado com outlier em ambos os critérios, tá ok? Então, essa parte concluída. Por última parte é a análise do boxplot. Na análise do boxplot, o Excel tem uma função, ela não é muito bonita, mas os gráficos estatísticos ali você pode plotar e ele plota ali, e ele inclusive identifica o outlier aqui, né? Ele coloca os valores máximos e mínimos ali. Aqui são os valores máximos e mínimos que ele coloca. E o critério que ele usa é exatamente 1,5 do intervalo interquartil, que está fora do boxplot. Ele sugere que é outlier. Tá, ok? Quando temos múltiplas variáveis, uma ferramenta útil é a análise por correlação. Então, o que ela indica, né? Ela indica se oscilações entre duas variáveis caminham juntas. Quer dizer, quando uma variável aumenta de forma positiva, a outra variável, por exemplo, também aumenta de forma positiva. Ou quando uma variável aumenta de forma positiva, a outra variável aumenta de forma negativa. Então, nesses casos, a correlação pode ser, respectivamente, mais 1, próxima a mais 1 ou próxima a menos 1. Né? Mas, se a correlação for próxima a zero, há uma sugestão de que ou a dependência entre essas variáveis é não linear ou não há dependência entre essas variáveis. Tá? Então, se houver dependência linear entre essas variáveis, né, a correlação vai pegar essa dependência. Embora a correlação não seja uma relação causa-efeito, ela sugere que algo deve ser investigado ali. Né? Então, há diferentes formas de se medir o coeficiente de correlação. A forma clássica, que é o coeficiente de correlação de Pearson, né, em que você tem ali a razão de variância, de covariância de xy, né, covariância de xy sobre variância, desculpa, desvio padrão de x e desvio padrão de y, né, ali para se tornar variância e desvio padrão, então ele está faltando dividir ali pelos número de pontos menos 1, né, em numerador e denominador, tá? Mas essa é a forma clássica. Ou outras formas, por exemplo, como Spearman, que é a fórmula análoga, mas que olha os dados ordenados e não olha os valores. Então, por exemplo, esse O de xi, se o xi é o quarto valor ordenado, né, da sequência de x, esse O de xi seria 4, por exemplo. Né? Então, você tem outras formas, como Tauquendo, enfim. Isso não ou seja, a correlação de Pearson não é a única forma de definir uma correlação. Então, a gente tem um exemplo, né? Nesse exemplo, tem um conjunto de catalisadores, pede para que se faça a primeira análise de outliers e depois a correlação dos dados. O que esses catalisadores têm? São 9 catalisadores. Eles são caracterizados quanto à área, ao teor, por exemplo, de níquel e à porcentagem de redução deste níquel. Então, pergunta-se se área, teor de níquel e porcentagem de redução estão correlacionados entre si. Tá? Indo para a solução, ali só para adiantar a solução, né? A detecção de outlier, feita ali em termos dos limites de um intervalo interquartil, detecta o catalisador 8 como outlier, tá? Na área. E aí a gente tem uma decisão a tomar, a decisão se a gente exclui esse catalisador da análise ou não. Neste caso, eu vou tomar a decisão de excluir este catalisador da análise, então eu não vou considerar
os valores nem para teor de níquel e para porcentagem de redução. Seria uma opção considerar esse catalisador quanto ao teor de níquel e a porcentagem de redução, já que esses valores não estão fora dos limites ali. Não, esse catalisador não é um outlier nessas outras variáveis, mas na área ele é um outlier. Mas vou fazer a opção de excluir o catalisador 8 e vou fazer análise apenas em termos dos catalisadores, dos demais catalisadores. A correlação, a gente tem na aba dados do Excel, a análise de dados, você consegue montar a matriz de correlação, né? Então ele tem ali a opção de correlação, tá? O intervalo de entrada eu vou colocar como rótulos das linhas ali. Eu vou pegar todos os dados menos do catalisador 8, tá bom? O intervalo de saída eu vou colocar esses resultados aqui, ok? E aí a gente tem ali, observem que você tem a matriz de correlação, tá ok? Então na matriz de correlação, o teor de níquel e a porcentagem de redução estão correlacionados, altamente correlacionados. O valor de fator de correlação de Pearson, que ele calcula o fator de correlação de Pearson, é de 0,935. A área parece não se correlacionar com as demais variáveis, mas o teor de níquel e porcentagem de redução apresentam uma forte correlação. Bom, vamos a mais um exemplo, né? A gente tem ali os dados de média e colaboradores, o artigo ainda sem a data de edição, mas já daqui a pouco sai. A gente tem ali, os autores pegaram catalisadores de cobalto em SBA, que eram empregados na reforma a vapor de compostos da liquefação hidrotérmica do bioóleo, compostos modelos, e eles analisaram como massa de coque, pegaram esses catalisadores gastos, né, TOS é Time on Stream, a depender desse tempo do catalisador ali sob reação, eles analisaram como a massa de coque, a faixa máxima da análise termogravimétrica, a área de poro do catalisador e o volume de poro do catalisador, além da razão carbono e hidrogênio, variavam de acordo com o tempo. O que se pede aqui é que se levante o correlograma dos dados. O que é isso? Bom, o correlograma dos dados, como a gente viu no slide, no exemplo anterior, a gente montou uma matriz de correlação. Essa matriz de correlação ela geralmente é simétrica, então você, por exemplo, pode utilizar uma das partes da matriz para representar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, os valores de correlação lidos, né, os valores de correlação lidos, por exemplo, entre a massa de coque pela massa de catalisador e a análise termogravimétrica, ali a correlação é 0,976. Tá? O dado, né, obtido associado a esses valores, os dados plotados um contra o outro estão ali representados. Né? Foi utilizada a correlação de Spearman nesse caso, uma correlação que leva em conta a relação ordinal, não a relação de valores em si, mas a ordem desses valores. Sempre que o TDG aumenta, grama de coque sobre grama de catalisador também aumenta, e assim sucessivamente. E aí você observa o seguinte, todas as correlações, elas têm valores bastante elevados ali, né? Cerca de 0,76, positivos ou negativos. Né? Então, isso indica que há poucas direções de informação. Na verdade, você poderia deixar tudo em função de uma única variável, e você poderia ajustar modelos em função de uma única variável. Inclusive, só no exemplo, na sequência, o que os autores ajustam é um modelo de conversão em função da massa de carbono de coque pela massa de catalisador e da razão carbono e hidrogênio. Mas se a gente olhasse eles nas análises de correlação, você tinha uma correlação muito grande entre as variáveis ali, massa de coque e razão carbono e hidrogênio. Isso daqui poderia ser deixado provavelmente em função de uma única variável e você teria ainda assim um bom ajuste. Estatística inferencial, comparando grupos. Bom, a gente viu até agora, enquadra-se uma primeira divisão de estatística chamada estatística descritiva, que faz um primeiro tratamento dos dados de uma população. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de estatística inferencial, em que são analisadas hipóteses, levantados modelos, enfim.
Bom, é conveniente que a gente faça a definição de alguns conceitos, como, por exemplo, hipótese nula, no caso de comparação de grupos, erro do tipo 1 e p-valor, né? Muitas vezes, a gente, fora da comparação de grupos, você vai fazer essas análises absolutamente análogas sobre hipóteses levantadas e analisar, por exemplo, erro do tipo 1 ou p-valor, mas aí você não carrega o termo hipótese nula. Quando você não estiver falando da comparação de grupos. A gente não vai falar da hipótese alternativa, erro tipo 2, por questão de tempo. Bom, uma forma sistemática de analisar os dados é confrontá-los quanto a alguma hipótese, que eu vou chamar aqui de H0. É, por exemplo, digamos que H0 representa a possibilidade de encontrar dados em dada região, conforme a gente está propondo aqui. Então, alguém propõe uma hipótese e essa hipótese delimita uma região, a probabilidade de se encontrar um determinado dado experimental. Isto, estou colocando, geralmente, a priori, antes de se fazer os experimentos. Bom, se você se baseia nesta hipótese, você poderia delimitar ali regiões prováveis de obtenção do dado experimental, né, em termos da variável z ali, um z mínimo e um z máximo, né? E concentrando, por exemplo, 95% dos dados, enfim. O que acontece? Se um dado experimental obtido, alguém faz o dado experimental e este dado cai em uma região de baixa chance de prevista segundo essa hipótese, há suspeita de que esta hipótese não seja verdadeira e que esta hipótese pode ser rejeitada. Então, o que acontece? Alguém faz um dado experimental, obtém um dado experimental, né? Então, primeiro ele propôs a hipótese, certo? Né? Propôs a hipótese, delimitou valores mínimos e máximos esperados para a ocorrência do dado, e aí depois ele fez o dado experimental, e aí ele está comparando o dado experimental com esta hipótese, certo? E aí, se esse dado experimental cai fora das faixas limites que ele acreditava ser prováveis de ocorrência do dado segundo aquela hipótese, ele tem uma evidência em favor da rejeição desta hipótese. Então, se alguém obtém ali um dado fora da faixa, ele vai falar, olha, esta hipótese que foi proposta, ela não explica os dados. Ela é falsa, eu vou rejeitá-la, se ele tiver que tomar uma decisão, né? Então, isso é o que ele faria se o dado que ele obtiver estiver fora dos limites máximos e mínimos que ele esperaria encontrar o dado. Agora, o que acontece é o seguinte: suponha que a hipótese seja verdadeira. Essa hipótese, ela prevê chance de ocorrência dos dados fora ali do Z mínimo e Z máximo, mas essa chance é pequena, né? Alguém que for azarado, ele poderia obter um dado ali naquela região fora dos limites e rejeitar a hipótese, sendo que a hipótese está certa. Isto é chamado erro do tipo 1, cujo valor geralmente é representado por alfa. Tá? Então, observa que alfa é um valor ali estipulado, e ele foi estipulado, por exemplo, isso aqui, se o alfa for 5%, aqui dentro da curva tem 95% dos dados, entre Z mínimo e Z máximo. Beleza? Esse alfa ele é pré-estipulado antes do experimento, de certa forma, né? Antes da obtenção do dado experimental. Depois que ele obtém o dado experimental, ele confronta ali se o dado experimental está dentro dos limites que ele esperava, ou não. Tá? Então, por exemplo, numa casa bicaudal, ele despreza os dois extremos da curva, alfa sobre 2 para um lado, alfa sobre 2 para o outro. Então, por exemplo, aqui estaria 2,5% da curva, né? E aqui estaria 2,5% da curva. Bom, na análise, você pode estar falando tanto de uma hipótese bicaudal, quando alguém pré-estipula ali limites e vai desprezar a hipótese caso os valores caiam fora de determinados limites, seja para a esquerda, seja para a direita, ou ele poderia estar falando de um caso unicaudal, em que ele só vai desprezar H0 caso o valor ali caia em uma das caudas. Se caísse na outra cauda, ele não desprezaria H0. Bom, também é conveniente definir o que significa p-valor. Embora haja críticas a isso, né, eu estou colocando alguns conceitos que são elementares de estatística, mas há críticas de fato ao p-valor, mas ele uma quantificação interessante para análise dos dados. Mas, existe bastante críticas também ao p-valor. Mas de forma geral, ele representa a probabilidade de se obter resultados iguais ou mais extremos aos obtidos. Tá? Para uma análise unicaudal, ele está representado aqui. Então, por exemplo,
Alguém vai lá, propõe uma hipótese e diz lá, olha, eu tenho um alfa de 5%, então tem uma determinada região de 95% dos dados, aqui eu tenho como se fosse, né, um Z máximo que eu aceito. Se o dado cair abaixo de Z máximo, eu não desprezo H0. E ele está considerando o caso unicaudal. Ele faz o experimento e obtém um dado experimental ali um pouco além por exemplo, de Z máximo, poderia até ser antes de máximo. Mas o que é o p-valor? Ele é a chance de acontecer dados iguais ou mais extremos aos obtidos. Então, por exemplo, ele desprezaria a hipótese se o dado fosse maior que Z máximo. Então, ele vai fazer a integral dessa densidade de probabilidade do dado experimental até, por exemplo, o mais infinito, ali, o limite máximo da distribuição. Então, uma abordagem possível é o seguinte: você compara o p-valor com o alfa. Se você precisa tomar a decisão, se o p-valor for menor que alfa, você rejeita o H0, beleza? Então, caso contrário, você simplesmente acumula informação a favor ou contra a rejeição de H0. Bom, em comparação de grupos, quanto à influência de valores, H0 tipicamente é chamada hipótese nula e refere-se à hipótese de que não há diferença entre os grupos. Então, alguém faz, por exemplo, um tratamento térmico antes e depois e coloca a hipótese nula de que não existe efeito do tratamento térmico, por exemplo, sobre a área do catalisador. Tá? Isso é a hipótese nula. Quando se diz hipótese nula, subentende-se que se está falando o seguinte: olha, todo mundo ali é igual, tá? Não existe diferença entre grupos analisados. Então, geralmente, essa hipótese nula vai depender do problema. Você tem determinados tipos de abordagem, mas algumas premissas costumam ser admitidas a depender do problema que você está tratando. Tá? Eu vou só dar um exemplo. Considere, por exemplo, o teste estatístico do sinal. Você tem vários testes estatísticos que vão levantar ali hipóteses nulas e p-valor, tá? Mas eu estou colocando só o teste estatístico do sinal. O que é isso? Imagina que uma variável pode ser positiva ou negativa, tá? E você esse resultado é aleatório, dela ser positivo ou negativo é aleatório. Mas qual é a chance dele ser positivo ou negativo? Estabelecendo como hipótese nula de que há uma chance igualmente distribuída da variável ser positiva e da variável ser negativa, beleza? Então, há 50% de chance da variável ser positiva, 50% de chance da variável ser negativa em um único evento. Tá? Quando você estipula múltiplos eventos, né? Se você estipula múltiplos eventos, por exemplo, imagina que você tem muitos valores que são positivos, poucos negativos. Tá? Então, sob a hipótese de que eles tinham chance de 50% de ocorrência, ora positivo, ora negativo, e está tendo muito mais positivo que negativo, você começa a se questionar se essa chance era 50% para cada mesmo. E aí você acumula evidência contra a H0, tá? Se você, por exemplo, tiver uma concentração de valores positivos apenas. Vamos muito abstrato, mas vamos entender num contexto, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Então, por exemplo, suponha que você esteja comparando catalisadores quanto à área, antes e após determinado tratamento térmico, acreditando que o tratamento térmico reduz a área, né? Então, alguma pessoa poderia formular a hipótese nula da seguinte forma: olha, o tratamento térmico não tem nenhum efeito. Os resultados são aleatórios, ora vai ser positivo, ora vai ser negativo, e a chance disso acontecer é de 50% em cada evento. Beleza? Então, a hipótese nula está dizendo o seguinte: olha, tratamento térmico não tem nenhum efeito. Tá? Bom, se cada evento tem chance de acontecer duas possibilidades, ou aumento ou redução, e a chance é de 50% para cada um, você está admitindo o seguinte: se você tem N catalisadores, né, você está admitindo que essa distribuição dos dados de positivo ou negativo, né, ela segue, no final das contas, uma distribuição binomial, que é a distribuição que descreve eventos binários, positivo ou negativo, independentes,
E eles têm com determinada probabilidade, de 50% de chance de acontecer uma redução diária, 50% de chance de acontecer um aumento diário. Tá? Bom, apenas para dar números, digamos que, por exemplo, que alguém prepare 12 catalisadores e de 12 catalisadores, 10 tiveram redução diária. Um forte indício, observando claramente isso, de que o tratamento térmico reduz a área desses catalisadores. Né? Segundo a distribuição binomial, a gente estaria calculando a chance de, em 12 eventos, acontecer um determinado número de reduções de área. Tá? Então, a distribuição binomial levantada ali para uma probabilidade de cada evento individual com 0,50% de chance de acontecer redução ou aumento de área, você teria aqui a distribuição montada. Tá? Então, observa, a chance de em 12 catalisadores ter zero redução de área, que seria aquela barrinha. De 12 catalisadores 1 ter redução de área, aquela barrinha. De 12 catalisadores 2 ter redução de área, aquela barrinha, assim sucessivamente. Tá? É mais provável, né, se a chance é de 50% individual, que os números, as condições mais prováveis ali são em torno de 5, 6, 7 reduções de área. A chance de acontecer 10 reduções de área é muito pouca, 11 reduções de área é muito pouca, 12 reduções de área é muito pouca. Na verdade, esta hipótese seria rejeitada, né, quando esse dado aqui de 10 reduções de área, ou valores mais extremos do que ele, são valores que compõem ali, neste caso, o p-valor. É uma evidência contrária à hipótese proposta, certo? Então, neste caso, esse p-valor ele está analisando o unicaudal porque nós acreditamos previamente de que o tratamento térmico reduz a área, mas para que a gente possa fazer uma argumentação e uma quantificação, a gente propõe uma hipótese nula de que não existe efeito do tratamento térmico e quantifica a chance desta hipótese justificar os dados. E a gente vê que é muito pouco provável, dados iguais ou mais extremos. Né? Então, 2,2% de chance seria associado ao p-valor, nesse caso, em favor da rejeição de H0. Depende das hipóteses admitidas, o p-valor calculado pode ser diferente. Este mesmo exemplo que a gente acabou de apresentar da redução de área poderia ser analisado, por exemplo, quanto ao teste T pareado, né? Basicamente tendo como premissas que a diferença entre as áreas dos pares seguisse a distribuição normal e que as variâncias entre os grupos são similares. Bom, enfim, existe uma série de testes. Eu gostaria de apenas apresentar um outro teste estatístico para comparação de médias, que é uma comparação bastante importante. Então, pressupondo que erros seguem distribuição normal, médias amostrais seguem a distribuição t-student. Tá? Se duas populações x e y com médias amostrais x barra e y barra, respectivamente, e desvios padrões amostrais SX, SY e número de dados NX e NY são obtidos, se a gente coloca a hipótese de que, olha, essas populações XY, elas na verdade são a mesma população em termos da média, a média delas verdadeira é igual, e as variâncias entre elas são similares. Então, o que a gente estaria colocando com essa hipótese é de que esta variável, média amostral de x menos média amostral de y, sobre desvio padrão amostral de x dividido pelo número de dados de x, desvio padrão amostral de y, número de dados de y, segue uma distribuição t-student com nx mais ny menos 2 graus de liberdade. Tá? Uma quantidade de informação bastante grande em termos de estatística, a gente não está fazendo essa prova, mas eu estou apresentando aqui essa informação. Então, este teste, com as hipóteses admitidas, ele tem número de x mais número de y menos 2 graus de liberdade. Então, a gente pode comparar esta variável aqui com a distribuição t-student para obter um determinado valor. Se este valor for... isso daqui está pressupondo o seguinte, olha, a média de x e a média de y verdadeira é a mesma. Né? Você tem médias amostrais, mas as médias de x e médias de y são verdadeiras. As verdadeiras são as mesmas. Bom, então se você obtém um valor muito pouco provável, segundo essa distribuição, você fala, não, essas médias não são a mesma, não. Eu estou quantificando aqui quanto que
o p-valor em favor da rejeição desta hipótese, né? Então, com isso, a gente pode calcular o valor da variável, que é essa variável modificada, t, e calcular o p-valor em favor da rejeição ou aceitação da hipótese. Bom, vamos a mais um exemplo rápido, né? Visando comparar métodos de preparo, dois métodos de preparo, três réplicas de catalisadores de cada método foram desenvolvidas para analisar a influência deste método de preparo na atividade catalítica em dada condição de referência. Então, pede-se para que se analise se os métodos levam a taxas diferentes, admitindo que os erros são normalmente distribuídos e as variâncias entre essas populações são similares. Então, primeiramente, eu vou utilizar o pacote do Excel, se você vai ali em aba dados, análise de dados. Você tem lá, dentro da comparação, por exemplo, de duas amostras, presumindo variâncias equivalentes, tá? Aí você seleciona ali a primeira variável, seleciona a segunda variável, certo? Define ali que tem rótulos, vou colocar um intervalo de saída, né? O intervalo de saída tá, eu vou colocar aqui, e aí o alfa ali de 0,05, beleza? E aí você obtém os valores, tá? Geralmente, dentro desse conjunto de dados, né, o que você está interessado é na análise ali, dentro do que a gente está falando do p-valor, seja ele o unicaudal, seja ele o bicaudal, ok? Então, dentro desses valores, por exemplo, se você considerar o teste unicaudal, você estaria obtendo um p-valor de 0,3954. O bicaudal vai desprezar as duas caudas da distribuição, né? E aí você estaria falando de um p-valor que é o dobro deste 0,3984, que é o 0,7908, tá ok? Então, a depender da hipótese que você está, comparando, você vai rejeitar ou não rejeitar essas hipóteses, ok? Bom, então neste caso é o seguinte, né? Você tem ali que pergunta-se se os resultados são diferentes entre os métodos. Então, supondo ou admitindo uma hipótese nula de que os métodos não são distintos, e estabelecendo 95% de confiança em torno do centro, né? Nós rejeitaríamos essa hipótese caso eles estivessem o valor obtido fosse muito negativo ou muito positivo. Então, nós estamos falando do caso bicaudal, tá? Nós rejeitaríamos a hipótese de que os métodos são iguais, se o valor obtido fosse abaixo de menos 277 ou acima de 2,77, para a variável t modificada lá. O valor obtido foi de menos 2,34, tá ok? Método A menos método B ali, fazendo aquela variável modificada, nós obtivemos menos 2,34. Então, considerando 95% de confiança, nós não rejeitamos H0. Tudo bem? Então, os métodos, método A e método B, não vão ser considerados não estatisticamente diferentes com 95% de confiança. Okay? Eles não levam a resultados diferentes na taxa de reação. Bom, as análises e testes são diversos, né? Por exemplo, só de exemplo, a ANOVA, que é uma técnica que compara múltiplas médias, né? Quanto a se as médias são distintas ou não. Se existe alguma média distinta no meio daquele conjunto de valores. Bom, por questão de tempo, nós não vamos ter como avançar nesse assunto, mas eu queria pelo menos passar esses conceitos que nós vimos associados à proposta de hipóteses e cálculo do p-valor. Embora o p-valor tenha muitas críticas, né, ele é uma ferramenta estatística interessante. Bem, por fim, como última parte da estatística inferencial, eu vou falar sobre o ajuste de modelos. Esse é um assunto de grande importância, né, para a gente poder também destacar. De modo simples é o seguinte, vamos supor que você tem um conjunto de dados experimentais, x's, e um y experimental, e você quer ajustar um y calculado em função desses y's experimentais. Você quer, por exemplo, um modelo linear. Eu estou colocando esse modelo linear aqui. Você quer ajustar um y calculado em função desses x's. E θ1 e θ2 são os parâmetros desse modelo que você está querendo inferir. Okay? Então, θ1 e θ2 são os parâmetros que você vai estimar. Primeiro eu vou apresentar a forma matemática desses dados e depois a gente vai a alguns exemplos para ilustrar essas análises.
Então, primeiro o carro-chefe dos estimadores é o estimador de máxima verossimilhança. Quando for admitida a distribuição normal dos dados, que geralmente é, o estimador resulta numa função de mínimos quadrados ponderados, né? Então, você tem uma função objetivo, que é a soma dos y calculados menos y experimentais dividido pelos erros de cada medida, tá? Isso tudo ao quadrado, né? E o θ estimado, esse θ chapéu, é o valor de parâmetros que minimiza a função objetivo. Então, θ é o argumento da função que minimiza a função objetivo f, tá bom? Então, nós estamos colocando uma função objetivo, certo? Uma função objetivo em função de um parâmetro, beleza? E nós estamos determinando ali o valor de θ chapéu, é o θ que minimiza a função, certo? Se você poderia escrever isso na forma vetorial, isso tem vantagem de escrever na forma vetorial, né? Você poderia escrever aquilo ali, aquela formulação de cima, na forma vetorial, em que você tem um vetor de y calculados, um vetor de y experimentais transposto, y calculado menos y experimental transposto. Esses vetores é um vetor dos y calculados, um vetor de y experimental. Uma matriz de covariância das incertezas experimentais, que vai ser uma matriz quadrada, com os erros de y ali, né, na diagonal, e tudo zero fora da diagonal, vezes o vetor de y calculado menos o vetor de y experimental do outro lado. Então, nota, é uma notação mais indigesta, né, mas é a formulação matricial da função objetivo. Considere, por exemplo, modelos lineares nos parâmetros, porque as análises de modelos são feitas geralmente sobre modelos lineares e modelos não lineares são linearizados na região do mínimo ali, só para que você possa fazer muitas dessas análises, tá? Mas digamos que você quer ajustar, por exemplo, o rendimento de uma determinada reação, e por esse rendimento eu vou chamar de y, em função de temperatura, T, e pressão, P, tá bom? Na forma aqui, y calculado igual a 1 θ vezes a temperatura, mais outro θ vezes a pressão. Tá bom? Suponha ainda que você tenha três experimentos. Três experimentos em que você tem valores de T1, T2 e T3 medidos, né? Eu estou colocando ali de forma literal, mas imagina que isso aqui seja numérico. Tá? Bom, os y calculados, eles vão ser calculados para cada um desses experimentos dessa forma, né? O y calculado 1 é θ1 vezes a temperatura de 1, mais θ2 vezes a pressão do experimento 1. Y calculado de 2, θ1 T2 mais θ2 P2. Y calculado 3, θ1 T3 mais θ2 P3. Tá bom? Você poderia escrever isso na forma vetorial, certo? Então, o y calculado vetorial, um vetor de y calculado, ele pode ser escrito como uma multiplicação matricial de x. X aqui é essa matriz dos fatores que você controlou, os x ali, a temperatura e a pressão, vezes os parâmetros que você quer estimar, que são os parâmetros θ, tá bom? E aí eu estou usando a representação em negrito para forma vetorial. Bom, então para modelos lineares nos parâmetros, você costuma escrever o seguinte, olha, o y calculado é x vezes θ. Tá? Quando você acha o mínimo das funções de objetivos em modelos lineares nos parâmetros, isso tem uma forma fechada. Essa sequência de multiplicações matriciais aqui. Tá? Isso aqui você conseguiria fazer derivando a função igualando a zero e isolando o parâmetro estimado. Beleza? Então, este parâmetro estimado possui esta forma, vou dizer, analítica, né, entre aspas, fechada de cálculo dos parâmetros estimados. Bom, a incerteza paramétrica, uma vez que você estime o parâmetro, você tem ali os parâmetros estimados, você pode obter a incerteza paramétrica, você pega a sua função, aqui foi representada a função objetiva em função dos parâmetros. Tá? Você tem a função do ponto mínimo, que foi a função que você estimou em termos dos parâmetros θ1 e θ2 que foram estimados. Né? E você estabelece um limite de corte. Olha, eu vou aceitar parâmetros até determinado limite de corte ali da função objetivo. Né? E aí, esses parâmetros dentro desse limite de corte montam o que a gente chama de região de confiança dos parâmetros. Na verdade, essa região é que contém a incerteza paramétrica. Né? Então, a incerteza paramétrica está associada a esta região de confiança. Só para reforçar a ideia, não é exatamente isso, mas é mais ou menos a mesma ideia. É como se você tivesse dados experimentais e você estivesse considerando todos os
as retas ali que passassem por esses dados experimentais. Isso dentro do espaço dos parâmetros, θ1 e θ2, vai te fornecer a, a região de confiança paramétrica. Tá? Bom, para modelos lineares nos parâmetros, essa região de confiança é elíptica e pode ser caracterizada pela matriz das incertezas dos parâmetros, matriz de covariância das incertezas paramétricas. É a covariância dos parâmetros. Ela tem essa forma de cálculo para modelos lineares nos parâmetros. Essa matriz, ela contém, né, na diagonal aqui, ela contém os variâncias, os desvios padrão dos parâmetros são geralmente tomados em relação à variância, e fora da diagonal ela tem as covariâncias paramétricas. Bom, quando o modelo não é linear nos parâmetros, a análise é análoga, só que você lineariza o modelo na região de mínimo. Geralmente você precisa, nesse caso, o x, onde tem x, aquela matriz x, é a matriz S, vai substituir pela matriz S. É a derivada do y calculado em relação ao parâmetro. Então, em cada coluna você teria os parâmetros e em cada linha você teria os y. Tá? A matriz de covariância, ao invés de x você vai ter o S ali no caso, seria calculada de forma bastante análoga à anterior, só que ao invés de x você tem S. Tá? Essa é essa matriz de sensibilidade. E você vai calcular essa matriz de sensibilidade depois que você estimar os parâmetros. Então, para modelos não lineares, você tem formas complexas possíveis das regiões de confiança. Eles podem tanto ser lineares quanto não lineares. Aqui um modelo de uma reação de polimerização constantes ali da reação de polimerização, trabalho de Brandão e colaboradores. Né? Então, é uma região de confiança altamente não elíptica, né? A região do modelo, um modelo não linear. Por fim, é uma quantidade bem grande de informações que eu estou colocando, mas já vamos colocar em exemplos. Quanto à qualidade do modelo, a análise consiste geralmente em comparar o modelo com uma distribuição Q-quadrado, com o número de pontos experimentais menos o número de parâmetros de graus de liberdade. Então, por que isso? Porque é o seguinte, a função objetivo tem a cara de uma distribuição Q-quadrado. Tá? Então, sob as hipóteses lá de erros normalmente distribuídos, modelo perfeito e tudo mais. Então, sob a hipótese se essas hipóteses, você tem na função objetivo, a função objetivo é uma cara da distribuição Q-quadrado. Então, a distribuição Q-quadrado tem, assim como era aquele análogo lá aos limites mínimos e máximos de esperar encontrar um determinado valor, a distribuição Q-quadrado tem regiões, delimita regiões ali, valores esperados de se obter determinados valores, né? Regiões esperadas de obter determinados valores. Se a função objetivo cai fora desta região, você levanta uma suspeita em relação às hipóteses que foram admitidas. Tá, okay? A título de exemplo, vamos supor que a distribuição Q-quadrado que você está comparando seja essa daqui. E alguém obtém uma função de objetivo nessa região. Estimou os parâmetros, obteve a função de mínimo nessa região. O p-valor aqui seria equivalente ao p-valor, seria a chance de acontecer valores iguais ou mais extremos do que os obtidos. Por exemplo, se esse p-valor é muito pequeno, sugere-se que essas hipóteses originais não são válidas. Na verdade, sugere-se que este modelo é ruim para predizer os dados. O desvio dele é o desvio quadrático entre o experimental menos o calculado. O desvio está ficando muito fora daquilo que era esperado e o modelo está ruim para predizer os dados na precisão assumida dos dados. Tá? Então, um valor muito alto indica, por exemplo, que o modelo é ruim. Bom, foi uma grande quantidade de informação, né? A gente não tem muito tempo de exercitar essa quantidade de informação, mas eu gostaria de trazer um exemplo que é um exemplo simples, mas que tem um porquê deste exemplo simples. Tá? É o cálculo da constante de Arrhenius, e a gente vai abordar ela tanto pela forma não linear quanto pela forma linear, e vocês ficam ali com as formas de vocês fazem as contas no linear e não linear. E depois nós vamos falar sobre como a incerteza paramétrica leva a um engano na catálise associado a esse problema da constante de Arrhenius.
Ok, aqui então um exemplo simples, né? A gente tem uma reação A dando produtos de ordem zero, a taxa é igual à própria constante. Pede para que se calcule os constantes, os parâmetros da constante de Arrhenius, o fator pré-exponencial e a energia de ativação, mediante os dados da taxa de reação em função de temperatura. Dá o desvio padrão da taxa, pode ser, por exemplo, pelo erro analítico, enfim. Isso vem a princípio, teria que vir de réplica se você fosse fazer mediante réplicas, mas ali está informado. Analise o ajuste do modelo em incerteza paramétrica. Dê como estimativas iniciais o valor de A igual a 20 na unidade ajustada e o E, eu vou lá dar 10.000, mas a energia de ativação na verdade é joule por mol, né? A gente vai colocar, tá? Bom, então aqui a gente tem o nosso problema. Eu vou apenas informar ali os dados colocados, 0,05 da taxa, dá como estimativa inicial o A20, a energia de ativação 1EA4, né? E aqui a gente vai calcular aqui o parâmetro, a constante de Arrhenius. Então, esse exponencial de menos energia de ativação, vou usar o RL 8.314, né? E aqui sobre a temperatura, tá ok? E ali a gente tem a nossa constante de Arrhenius calculada, tá ok? Então, não protegi, deixa eu fazer a proteção. Protege, protege, tá ok? E aí a gente tem a nossa constante já calculada. Aqui a diferença quadrática, né? Esse menos esse aqui é o quadrado, tudo bem? E a gente faz a soma ali também. A gente tem a soma das diferenças dos y's calculados experimental ao quadrado, certo? O desvio padrão é constante, então ele sai para fora do somatório. Minimizar aqui essa soma toda é a mesma coisa que minimizar a soma do y experimental menos o y calculado, né? Então eu vou fazer a soma desses fatores de cima aqui. Tá ok. Fizemos a soma desses fatores de cima. Agora a gente vai minimizar. Então a gente vai no dados, aqui no Excel, no solver. Vamos selecionar essa célula como objetivo, que é a célula da soma quadrática. Eu quero a opção de minimizar e vamos alterar ali o A e o E, certo? Eu tornar variáveis restritas não negativo, vou pedir a solução, tá ok? E ali ele obtém a solução do A e o E estimados, certo? Então esse é o fator pré-exponencial e essa é a energia de ativação, tá? A função objetivo seria simplesmente isso aqui sobre o sigma ao quadrado, tá ok? Porque é a soma dos y experimentais menos y calculados sobre o sigma ao quadrado, a gente teria ali o valor da função objetivo, tá? A gente vai agora para a função, para determinar ali o Q quadrado. Geralmente, para ver se o modelo está adequado aos dados, partindo-se das hipóteses, né? Geralmente, você está simplesmente na condição do limite do Q quadrado, né? Você geralmente está olhando simplesmente se o modelo é ruim ou não. Mas você pode olhar se ele é super parametrizado e ele fica às vezes abaixo de um Q quadrado mínimo. Então esse critério você costuma olhar ali, na verdade, se isso está entre dois limites de Q quadrado, né? Se você tem um limite ali para um Q quadrado máximo, Q quadrado mínimo. Como que é isso? Você vê aqui na função do Excel, por exemplo, se eu pegar 95% de confiança, eu vou desprezar 2,5% da curva inferior e 2,5% da curva superior. Então eu vou determinar a inversa do Q quadrado ali, né? A inversa do Q quadrado, para uma probabilidade, por exemplo, de 2,5%. Deixa eu só colocar aqui, em termos de porcentagem. Tá? Quantos graus de liberdade a gente tem? A gente tem 4 pontos experimentais, estimamos 2 parâmetros. Então, a gente tem 4 menos 2 graus de liberdade. Tá bom? Então, são 2 graus de liberdade, na verdade, que a gente tem. Só estou colocando ali a conta. Tá? Então, esse seria o valor mínimo esperado para o Q quadrado. E esse seria o valor máximo esperado para o Q quadrado e vai ser 97,5% se eu desprezar 2,5% da curva superior. Tá? Então, se a função objetivo se encontrar dentro desses dois limites, tá ok? Tá ok. E aí observa que a função objetivo se encontra dentro desses dois limites, ou seja, a gente conhece o experimental nesse cenário, e você está dizendo que não há nenhuma incoerência aparente observando a função objetivo em si, comparado ao teste, ao valor do teste do Q quadrado. Ok? Então, vamos seguir algumas análises em cima desse mesmo problema.
Aqui, uma vez que a gente calculou agora a estimação pelo modelo método não linear, vamos dizer como é que seguiria o cálculo aqui do erro paramétrico, né? Você teria que calcular a sensibilidade. Esse modelo é não linear, foi colocado como não linear. Você tem ali a matriz de sensibilidade, as derivadas de y em relação a e as derivadas de y em relação a x, que são os parâmetros da questão. Então, quando você faz a derivada de y em relação ao primeiro parâmetro e a derivada de y em relação ao segundo parâmetro, você fica com as expressões das derivadas. Tá? A matriz de covariância paramétrica seria calculada em função de uma série de multiplicações matriciais, aqui da matriz de sensibilidade, a matriz de erros experimentais, a matriz de sensibilidade de novo, isso tudo invertido ainda. Então, observa que o Excel começa a ficar difícil para desenvolver, né? Se os erros são constantes em y, e essa matriz aqui, Vy, ela é diagonal, esse erro de y sai para fora, está aqui, e o vθ passa a ser escrito como o erro de y vezes a inversa ali da matriz de sensibilidade transposta vezes a matriz de sensibilidade. Vamos ver como é que isso, por exemplo, seria no Excel, só para a gente entender o cálculo dessa matriz. Bom, então apenas para dar continuidade, a gente poderia continuar a fazer algumas análises adicionais, por exemplo, pegar o resíduo, que é o experimental menos o calculado, né, e analisar ali para ver se eles estão distribuídos em torno do zero, mais ou menos com a mesmos valores ali. Então, se você plota ali, você vê que eles todos estão em torno do zero, para ver se não existe nenhuma concentração de dados em uma região, enfim. Apenas para verificar se existe alguma desvio em relação às hipóteses admitidas. As hipóteses, elas são bastante fracas, mas a gente costuma não ter nenhuma solução melhor a isso. Tá? Dando continuidade, eu vou até mostrar aqui no Excel o cálculo, mas esse cálculo começa a se tornar muito difícil de ser feito. Por exemplo, no Excel você passa a precisar de pacotes ou de um software para fazer. Né? Então, por exemplo, quando você está calculando ali a covariância paramétrica, você precisa primeiro calcular a matriz de sensibilidade, o problema é não linear. Né? Então, você precisa calcular a matriz de sensibilidade, nesse caso aqui é exponencial de menos e sobre RT, a derivada em relação ao A, e a derivada em relação à energia de ativação é essa segunda expressão aqui. Tá, eu vou colocar rapidamente aqui. Então, exponencial de menos a energia de ativação sobre 8.314 sobre a temperatura. Tá? Aqui, menos, né? Faltou menos ali. Perfeito. Então, ali a gente tem a derivada em relação ao A, né? O primeiro parâmetro, e a derivada em relação à energia de ativação é menos A protegido sobre 8.314 sobre a temperatura. Tá, okay. Sobre a temperatura vezes exponencial de menos a energia de ativação sobre 8.314 sobre a temperatura. Tá, okay. Proteger ali a temperatura, a energia de ativação, desculpa também. E aí você passa a ter a matriz de sensibilidades, ou seja, se você variar em uma unidade o alvo, se você variar em uma unidade o E, você passa a ter ali quanto que variaria os y calculados. Tá bom? Então, daí na sequência eu teria que transpor essa matriz, então eu teria que fazer ali a transposta dessa matriz, né? Tá, ok. Ctrl Shift Enter ali para as operações matriciais do Excel. Depois, a multiplicação de matrizes, né? Multiplicação dessa matriz transposta com a matriz de sensibilidade não transposta. Tá? Depois, fazer o inverso ali, que tá, como está ali, né? O sigma y ao quadrado, vezes a inversa dessas transpostas. Né? Então, vai ser igual ao sigma ali ao quadrado, né? O sigma y ao quadrado, vezes a matriz ponto inverso, aí você vai pegar a inversa ali dessas matrizes aqui, tá? Beleza. E aqui você teria a matriz de covariância paramétrica. Finalmente, aqui a matriz de covariância paramétrica. O desvio padrão, ele geralmente é tomado como a diagonal dessa matriz, a raiz da diagonal dessa matriz, né? Então, se você pega ali a raiz dessa diagonal aqui, né? E a raiz ali dessa diagonal. Tá, ok? Esse é o desvio padrão do parâmetro. O desvio relativo, né? Você bota ali o desvio relativo, você pegar o desvio padrão e dividir pelo valor do parâmetro, certo? Então, você tem ali
os valores de desvio relativo, né? Então, observa que o desvio padrão sobre o valor do parâmetro, no caso do A, é 0,6 e no caso da energia de ativação é 0,2. São desvios bastante elevados ali para esse pouco conjunto de experimentos que a gente tem, ok? Este mesmo problema é tratado de forma linear nos parâmetros mediante uma modificação na variável de saída, aplicando-se o logaritmo, acho que todos conhecem, todos geralmente usam assim, né? Então, você aplica o logaritmo da constante, você conseguiria ali escrever isso como um modelo linear nos parâmetros, né? Bom, então aqui a gente tem o Scilab, né, muito similar ao MATLAB, que vocês conhecem. A gente tem os dados experimentais, que eu coloquei como uma matriz D, né, a constante dos gases ali, né. Eu vou apenas recuperar os dados aqui, então observa, a temperatura, eu vou pegar aqui a primeira coluna da matriz D, a taxa experimental é a segunda coluna da matriz D, né, que é os dados da taxa. O y experimental, nesse caso, vai ser o log, o ln da taxa, que é log da taxa. O x, que é a matriz de sensibilidade, né? Quando é modelo linear, a gente estava representado por x. É um vetor de uns na temperatura, então é 1, 1, 1, da mesma dimensão da temperatura. E o vetor de 1 sobre RT, fazendo um ponto dividido ali, ele entende que isso é uma operação elemento a elemento e divide ali por RT. O parâmetro pode ser estimado, né, como sendo ali x transposto x, a inversa disso, vezes x transposto y experimental. O A pode ser recuperado como exponencial de θ1 e o E como θ2. E aí quando você roda aqui, apenas para mostrar os resultados do Scilab, né, ele dá um aviso ali de que a matriz é quase singular, ou seja, o problema está perto de ser mal condicionado. Esse é o x, que foi montado lá, né? O y experimental ali é o logaritmo da taxa, né? O θ, esses são os parâmetros calculados, esse é o A e esse é o E. Então a gente pode pegar esses valores, né, e comparar lá com o Excel, apenas para mostrar, né, o que a gente tinha obtido do Excel, o que a gente obteve ali com a linearização, na verdade, a aplicação de LN. Tá? Então são valores ali bastante similares ali, né? Então observa que a linearização resulta ali no valor próximo ao que foi estimado, tá ok? A análise de erros poderia se seguir da mesma forma. Vou fazer aqui por economia de tempo, tá? Bom, esse problema parece bobo, né? Poxa, constante de Arrhenius. Mas deixa eu chamar a atenção a algo que, na catálise, com alguma frequência, possui uma atribuição incorreta e é o chamado efeito de compensação. E essa atribuição incorreta surge porque não se caracteriza a incerteza, como a incerteza experimental costuma se propagar para a incerteza paramétrica. Bom, quando você tem a constante de Arrhenius, o fator pré-exponencial puxa a constante para cima. A energia de ativação puxa a constante para baixo. Então, nessa queda de braço, se o A aumenta um pouco e o E aumenta um pouco também, a constante fica na mesma, mais ou menos na mesma. Então, para a constante de Arrhenius, o efeito de compensação é atribuído como um efeito fenomenológico. Esses parâmetros eles têm interpretação fenomenológica, né? O A associado ao número de sítios, a energia de ativação a barreiras energéticas. Então, existem explicações fenomenológicas que dizem lá que se está aumentando o número de sítios e você se está aumentando a energia de ativação e mais ou menos a constante fica em valores pouco modificados, né? Na verdade, geralmente uma relação linear entre ln de A e E são proposta. Tá? Então, esses fatores eles mais ou menos se compensam na taxa. Então, como é que geralmente é utilizado, ou como é que é dito esse efeito de compensação? Alguém prepara alguns catalisadores pouco diferentes entre si e faz os cálculos lá da constante de Arrhenius. E aí bota ali os valores desses catalisadores, né, em ln de A e E, e isso cai dentro de uma reta, ele fala, olha, eu vi o efeito de compensação, esse efeito de compensação existe aqui nesse caso. Ou então ele faz isso para o mesmo catalisador, mas algumas condições operacionais distintas. Ele leva a pressões parciais do reagente de forma distinta, por exemplo. Bom, e aí geralmente ele obtém uma reta entre ln de A e E e fala, não, isso é o efeito de compensação. Bom, eu não estou questionando o efeito de compensação do ponto de vista fenomenológico, mas a caracterização dele é a partir de dados experimentais.
né? Então, portanto, vamos acrescentar um pequeno erro na obtenção do valor da taxa, como se fôssemos simular a repetição do experimento. Ok, então a gente tinha nosso problema, né, a estimação dos parâmetros. Vamos supor que agora, ao invés de ser a taxa experimental que foi obtida, a gente fosse perturbar ela um pouquinho, tá ok? Então aqui a gente tem aqui um código que simplesmente pega a taxa e coloca um erro de 2%. Então 2% aleatoriamente ali jogado para cima ou para baixo, esse 0,02 aqui, gerando aleatórios ali da mesma dimensão do número de experimentos, né? Hora positivos, hora negativos, tá bom? E eu fosse fazer em relação a essa taxa perturbada, tá bom? Então, essa taxa perturbada, eu fosse fazer esses cálculos aqui, ao invés da taxa que foi obtida ali, como se eu tivesse perturbações aleatórias, tá bom? Eu vou fazer como se, aí eu teria um outro parâmetro estimado. Mas eu quero observar o comportamento desses parâmetros estimados. Eu vou repetir esse procedimento muitas vezes, digamos 2.000 vezes, tá? E aí eu vou querer plotar, eu vou plotar o ln de A, tá? Então quem é o ln de A? O ln de A é o próprio parâmetro primeiro estimado. E a energia de ativação? A energia de ativação é menos o segundo parâmetro estimado. Eu vou botar bolinhas azuis ali, tudo bem? Então quando a gente pede para fazer esse plot, né, observa o que acontece com esses dados. Okay? Então, isso aqui é fruto de um erro aleatório na taxa de reação e como este erro está se propagando para a incerteza do parâmetro estimado, certo? Então, observem que esse comportamento linear que é atribuído ao efeito de compensação, ele aparece também no erro experimental, certo? Então, ou seja, é o mesmo catalisador, é simplesmente um erro experimental. Isso não é este caso aqui, não é um efeito de compensação. Isso é resultado do erro experimental que ora está deslocando o parâmetro um pouquinho para cima, ora está deslocando o parâmetro um pouquinho para baixo. Tá? Então, o efeito de compensação só pode ser concluído se o erro experimental for menor do que o efeito de compensação observado, ou seja, a pessoa teria que plotar as regiões de confiança desses parâmetros. Pode ser, por exemplo, por uma técnica como nós estamos usando aqui, que é chamada técnica de bootstrap, né? Repetição, ou uma similar à técnica bootstrap. Você está repetindo a condição experimental e estimando os parâmetros novamente. Então, a gente está observando ali que o comportamento de um aparente efeito de compensação, mas isso não é real, isso é simplesmente resultado da incerteza experimental. Então, a questão é que a incerteza paramétrica decorrente do experimental fornece uma região de confiança que é a mesma vista no efeito de compensação. Tá? Então, o efeito de compensação somente pode ser concluído se o erro paramétrico for devidamente caracterizado e as regiões de confiança paramétrica não se tocarem. Se elas se tocarem, você você não consegue caracterizar esse efeito de compensação, né? Então, existem trabalhos no grupo, a gente desenvolveu trabalhos sobre isso, em que a gente pega dados da literatura e mostra, por exemplo, que esses efeitos não são reais, eles muitas vezes são ditos como verídicos, mas eles não são reais. Pelo menos não puderam ser caracterizados. A incerteza experimental engole ali esse aparente efeito de compensação. Mas o efeito de compensação somente poderia ser concluído se você estivesse falando de um gráfico desse segundo, tipo esse segundo aqui, em que as regiões de incerteza, as regiões de confiança, elas não se tocam. Okay? Bom, por fim, eu gostaria de apresentar mais exemplos sobre isso, mas o tempo não permite a gente fazer mais exemplos sobre esse assunto. Ainda assim, uma abrangência geral sobre a análise estatística, seja do primeiro tratamento dos dados, seja da, da, da comparação de grupos, em termos mais conceituais, e seja do ajuste de modelos, eu acredito que foi apresentada. Então, eu peço desculpas aí se isso foi um pouquinho atropelado pela questão de tempo, mas é que eu queria falar de vários assuntos e acabou ficando grande demais, eu tive que cortar a apresentação, né? Por finalmente, eu queria agradecer muito à comissão do COBEC, em especial a Dora e ao Fábio aqui pelo convite que fizeram, né? E a todos aí pela paciência em assistirem, tá ok? Aqui é a bibliografia recomendada.